Denavit e Rattenberg perceberam que quando nós estamos trabalhando com cadeias cinemáticas seriais, nós podemos, ao invés de pensar num espaço de 6 dimensões, ou seja, 3 dimensões para posição e mais 3 dimensões para orientação, com os parâmetros embutidos dentro de uma matriz de transformação homogênea, nós podemos parametrizar essa transformação entre dois sistemas de coordenadas consecutivos por meio de 4 parâmetros e não 6. Então, a ideia da convenção Denavit-Rattenberg é estabelecer 4 parâmetros que nos permitem representar a transformação entre dois sistemas de coordenadas consecutivos, e daí nós pegamos esses parâmetros, embutimos dentro de uma matriz de transformação homogênea para que nós possamos fazer a propagação dessas informações geométricas para achar, então, a transformação que nos dá a pose do efetuador com respeito ao sistema de coordenadas da base. Os 4 movimentos essenciais que são utilizados para estabelecer os parâmetros da convenção Denavit-Rattenberg são dados por esses 4 parâmetros aqui. Ou seja, esses 4 parâmetros estão relacionados com 4 movimentos intermediários. Nós temos, primeiramente, um ângulo de rotação de θ em torno de Z. Então, este é o primeiro movimento que nós vamos fazer. Em seguida, nós vamos fazer um movimento de translação ao longo de Z. E essa translação vai ter um valor de d unidades. Esse é o chamado offset do elo. O terceiro movimento é uma translação ao longo de x, uma translação de a unidades. Este é o chamado tamanho do elo. E, por fim, nós fazemos uma rotação em torno de x, dado por um valor alfa, que é a chamada torção do elo. Notem que, para fazer essa sequência de movimentos, nós precisamos de utilizar o sistema de coordenadas móveis. Essa é a convenção Denavit-Rattenberg padrão. Existem outras convenções que não a de Denavit-Rattenberg, inclusive existe a convenção Denavit-Rattenberg modificada, onde a ordem dos movimentos e o tipo de transformações que nós fazemos é um pouco diferente. Por exemplo, na convenção Denavit-Rattenberg modificada, usualmente utiliza-se sistemas de coordenadas fixo. As transformações são pela esquerda. Então, aqui, na convenção padrão, nós temos a multiplicação pela direita. E vocês têm que tomar um cuidado particular, porque muitos autores utilizam a convenção Denavit-Rattenberg modificada, mas não nos avisam. Tá? Porque as duas são muito utilizadas, as duas foram propostas lá na década de 50, de 60 do século passado, ou seja, elas possuem cerca de 70 anos, né, de 60, 70 anos, e, portanto, como é algo muito consolidado, às vezes alguns autores utilizam a convenção modificada e não avisam. O Spong utiliza a convenção padrão, que é o que nós vamos utilizar aqui. Então, isso pode causar uma certa confusão. Agora, o Spong utiliza, então, a convenção padrão de Denavit-Rattenberg. Foi a primeira proposta. Que utiliza sistema de coordenadas móveis e a sequência é, primeiro, um movimento de rotação em torno de Z, dado pelo ângulo θ. Um segundo movimento de translação ao longo de Z, dado por D, que é o offset do elo. Um movimento de translação ao longo de x, dado por A. E, por fim, uma torção em torno de x, né, uma rotação em torno de x, dada por alfa, que nós denotamos como torção do elo. Vamos fazer aqui cada uma das transformações intermediárias de uma maneira passo a passo. Suponhamos que comecemos nessa situação aqui. Nós temos o sistema de coordenadas f0, que nós vamos chamar de x0, y0 e z0. Nós temos apenas dois sistemas de coordenadas. Esse f0 aqui, que está em cor mais escura, e o f1, que também está em cor escura.
Porém, nós vamos utilizar sistemas de coordenadas intermediários para facilitar a visualização de cada uma dessas transformações intermediárias. Portanto, quando nós fazemos a primeira rotação de θ em torno de Z0, nós fazemos que o x0 saia daqui e venha para cá. Tá? Então, o eixo x passa a estar aqui nessa configuração em vermelho. Tá? E, naturalmente, se nós rotacionamos isso aqui de θ, então isso daqui também é rotacionado de θ. De tal maneira que o y0 agora vem para cá também. Então, esta primeira transformação que nós acabamos de fazer aqui corresponde à transformação relacionada com este ângulo da junta aqui. Em seguida, nós vamos arrastar esse sistema de coordenadas cinza aqui, que eu vou, na verdade, agora indicar em vermelho para ficar melhor. Nós vamos arrastá-lo aqui para cima. Ao arrastarmos aqui para cima, a sua orientação não muda, mas evidentemente a origem do sistema de coordenadas muda. Tá? E nós arrastamos ao longo do eixo Z de uma distância d. Isso é o que nós chamamos de offset do elo. Depois que nós fazemos isso, o próximo movimento que nós vamos fazer é uma translação ao longo do eixo x. Então lembre-se que esse eixo x ele saiu daqui e veio para cá. Então agora ele está na horizontal aqui. Como estamos utilizando sistemas de coordenadas móveis, então eu sempre tenho que usar o último sistema de coordenadas que eu utilizei para a transformação. Então a gente fez uma transformação intermediária utilizando o ângulo da junta θ. Fizemos uma segunda transformação intermediária usando o parâmetro d. Agora o sistema de coordenadas que nós temos aqui como referência é esse daqui. Vamos fazer então uma translação de A ao longo de x, sendo que x é este eixo horizontal aqui. Então nós arrastamos aqui o nosso sistema para a direita. Então essa é a transformação intermediária. Então esse é o x que eu acabei de desenhar. Esse daqui é o y e esse daqui é o z. Depois que nós fizemos essa terceira transformação, ou seja, um deslocamento de A ao longo de x, agora nós fazemos uma última transformação, que é uma rotação de alfa em torno de x. Tá? Então, o eixo y ele sai daqui e vem para cá, e o eixo z sai daqui e vem para cá, gerando então a rotação final. Sendo assim, como nós temos 4 movimentos em sequência, nós podemos embuti-los em matrizes intermediárias para achar a transformação final. Aqui nós vamos utilizar exatamente a ideia das matrizes de transformação homogênea, de tal maneira que, se estamos utilizando uma rotação pura, a nossa translação é exatamente igual a zero. Portanto, esse vetor aqui vai ser todo zerado. Este é o caso dessa primeira transformação e desta quarta transformação aqui. E no caso de translações puras, como esta daqui e essa daqui, nós temos matrizes de rotação que são a identidade, porque a translação é pura, não existe rotação aqui. Neste primeiro caso, nós temos uma translação ao longo de z, dada por di, então é só esse terceiro elemento que é diferente de zero. E neste outro caso aqui, nós temos uma translação de A ao longo de x. Portanto, só esse primeiro elemento é diferente de zero. No caso da primeira rotação, que é uma rotação em torno de z, nós utilizamos a matriz canônica, que indica a rotação em torno de z, tá? Que vocês já conhecem, que nós vimos nas aulas anteriores. E a última rotação é uma rotação em torno de x, utilizando a matriz canônica
que indica a rotação em torno de x. Ao realizar a multiplicação dessas 4 matrizes, nós obtemos a matriz resultante que nós não precisamos de memorizar, pessoal. Essa é uma matriz de transformação homogênea que sempre pode ser construída a partir dessas 4 transformações intermediárias. Usualmente o que nós fazemos é implementar isso aqui no computador de maneira já final, como nós estamos vendo aqui, porque é computacionalmente mais barato simplesmente fazer esse cálculo aqui do que multiplicar 4 matrizes intermediárias, tá? Simbolicamente. A gente não precisa fazer isso porque a gente já tem um resultado aqui. Mas a gente não precisa memorizar isso. Tá? É sempre fácil achar essa última matriz, a expressão final, a partir da multiplicação das 4 matrizes intermediárias. O mais importante aqui, da convenção Danavitt-Hartenberg, é que vocês entendam esses 4 movimentos aqui intermediários. Eu vou detalhar mais essa questão dos 4 movimentos a partir do momento que nós fizermos mais exemplos, porque fica mais fácil de visualizar. Mais uma coisa que é super importante é o seguinte, é entender por que na convenção Danavitt-Hartenberg nós podemos fazer 4 transformações intermediárias, né, utilizando, enfim, 4 parâmetros, ao invés de 6 parâmetros, uma vez que este espaço, quando não tem restrições, é um espaço que tem 6 dimensões, o espaço subjacente, né? Aquelas 3 dimensões para a posição e 3 dimensões para a orientação. E só um parênteses aqui, uma convenção que o Spong utiliza bastante, nós vamos utilizar aqui por brevidade também, quando nós escrevemos C de θi, queremos dizer cosseno de θi. Quando escrevemos S de αi, queremos dizer seno de αi. Tá? E de uma maneira análoga, seno de θi e cosseno de αi. Agora, voltando aqui ao caso do Danavitt-Hartenberg. Por que nós podemos utilizar 4 parâmetros ao invés de 6? Pelo seguinte, na convenção Danavitt-Hartenberg, nós colocamos 2 restrições independentes. E lembre-se que cada vez que nós colocamos uma restrição no espaço, o espaço cai uma dimensão. Então, como uma matriz de transformação homogênea inicialmente representa um espaço de 6 dimensões, ao colocarmos 2 restrições independentes, como essas aqui, o espaço cai de 2 dimensões. E é por isso que nós podemos parametrizar o espaço com apenas 4 parâmetros. E as restrições são as seguintes. O eixo xi é perpendicular ao eixo zi-1, onde xi é o eixo x do sistema de coordenadas da extremidade final do elo, relacionado à extremidade final do elo, e zi-1 é o eixo z do sistema de coordenadas relacionado com a extremidade inicial do elo. Tá? Mas não basta que o eixo xi seja perpendicular ao zi-1. Ele também tem que intersectar zi-1. As 2 coisas têm que ser satisfeitas. Então, ao fazermos isso, a gente consegue parametrizar o espaço utilizando apenas 4 parâmetros. A grande sacada de Danavitt-Hartenberg, lá no passado, foi provar que isso sempre vai acontecer, ou seja, a gente sempre pode colocar essas 2 condições aqui num mecanismo serial, como o nosso manipulador serial. Então, isso já foi provado lá no passado. E além disso, uma coisa que vocês têm que notar é que θi nada mais é que o ângulo entre xi-1 e xi, e αi é o ângulo entre zi-1 e zi. Isso é muito importante porque ao utilizarmos a convenção Danavitt-Hartenberg, a gente vai amarrar quais são as possibilidades para escolhermos os valores de θi e de αi. Mas ainda assim existem algumas liberdades para essas escolhas.